Olá pessoal, é um prazer estar em contato com vocês, mesmo que seja à distância. A saudade aqui é grande, mas eu espero que vocês estejam em segurança. Nós vamos falar hoje sobre a formação do feudalismo, o feudalismo que é característico da Idade Média, que aconteceu no território da Europa Ocidental e que durou entre a Alta e a Baixa Idade Média. Lembrando vocês que a Idade Média ela tem um período de duração do século V ao século XV depois de Cristo, então são aproximadamente 1000 anos. E é nesse momento que nós vamos ter a formação do feudalismo. Como é que o feudalismo vai se formar? O que está acontecendo na Europa naquele momento? Então vamos lembrar que depois, com a queda do Império Romano, nós temos a continuidade das invasões, dos conflitos, nós temos o crescimento do Império Franco, nós temos depois a decadência do Império Franco após a morte do Carlos Magno, e as invasões elas continuam acontecendo na Europa. Então nós temos invasões pós-Império Carolíngio, Império Franco, dos magiares, dos vikings, dos árabes. Os árabes estão em expansão, eles vão sair do Oriente, da Península Arábica, eles vão expandir pelo Mar Mediterrâneo, eles vão conquistar, aliás, o Mar Mediterrâneo, vão conquistar o norte do continente africano e vão, inclusive, invadir um pedaço da Europa Ocidental, que é a Península Ibérica, onde hoje ficam Espanha e Portugal. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a população europeia ela se vê em perigo, ela precisa fugir, ela precisa de proteção, ela está abandonando os centros urbanos, ela está indo ao campo em busca dessa proteção com o que nós podemos chamar de grandes proprietários, que é a nobreza da época, que forma a classe dos senhores feudais. Então, nesse momento, com a população fugindo dessas invasões, buscando proteção, ela busca um lugar, uma pessoa, alguém a que ela possa servir e que proteja a sua família também. Então, nesse momento, nós temos a fuga da população do centro urbano e a ruralização da sociedade ocidental. Essa ruralização, ela vem junto com uma decadência do comércio. Vocês imaginam as pessoas, naquele momento, pensando em fazer comércio? Vejam, por exemplo, a crise que nós vivemos hoje e uma crise no comércio também, por conta de nós não podermos sair de casa como fazíamos anteriormente. Então, temos uma crise também lá na Idade Média, temos uma crise que também abala o comércio. As pessoas elas estão mais preocupadas em sobreviver do que em aumentar as suas riquezas, em poder realizar atividades e produção de excedentes. Então, quando essa sociedade se ruraliza, buscando a proteção de um senhor feudal, ela está se colocando na posição de serva. Ela vai até esse senhor feudal, esse dono desse feudo, que é um território, e vai pedir proteção. Por favor, eu preciso de proteção contra essas invasões, eu preciso de proteção contra todos esses perigos, deixa eu ficar na sua terra. E o senhor feudal responde, claro, você pode ficar na minha terra desde que você cumpra algumas coisas, que você me sirva, que você produza também para mim. Então essa ruralização vai trazer junto a isso uma agricultura de subsistência. Qual é o papel do senhor feudal? É proteger esse servo. Qual é o papel do servo? É servir a esse senhor feudal. Esse feudo no qual essas pessoas passam a viver lá no campo, ele é dividido em 3 áreas, que é o manso senhorial. O que é o manso senhorial? Manso senhorial é uma extensão de terra onde tudo que for produzido pertence única e exclusivamente ao senhor feudal. Mas como assim? O senhor feudal vai lá produzir no manso senhorial? Não. Quem produz no manso senhorial é o servo. Temos também o manso servil. E lá no manso servil, tudo que é produzido pertence ao servo.
Tudo mesmo? Certeza? Não, daqui a pouco a gente vai ver que quase tudo fica com o servo. E o manso comunal, que são as terras comuns, onde existem, por exemplo, os bosques, onde a nobreza realiza suas atividades de caça como um momento de lazer. Então, essa é a divisão principal de um feudo. Manso senhorial, toda a produção pertence ao senhor feudal. Manso servil. Teoricamente, toda a produção pertence ao servo, e o manso comunal, são as terras comuns. Os senhores feudais, eles vão cobrar desses servos impostos, que é a forma de servidão que se dá, inclusive. Os principais impostos são a corveia. A corveia é a obrigatoriedade que o servo tem de trabalhar de 3 a 4 dias por semana nas terras do senhor feudal, no manso senhorial. Vocês estão entendendo que se a semana tem 7 dias, esse cara trabalha 3 ou 4 dias só para o senhor feudal, exclusivamente para o senhor feudal. A talha. Parte da produção do manso servil deve ser entregue ao senhor feudal. Então, além de trabalhar metade da semana só para o senhor feudal, no manso servil ele tem que entregar uma parte da sua produção também. As banalidades. O servo não é dono do feudo, o servo não tem o feudo pertence ao senhor feudal e tudo que está no feudo pertence ao senhor feudal. Tudo o que, Elton? Todas as instalações, o forno, a ponte, tudo que há no feudo. Então, o servo, ele precisa moer o trigo. A quem pertence o moinho? Ao senhor feudal. Então, dá uma parte do trigo ao senhor feudal. O servo precisa assar os pães. A quem pertence o forno? Ao senhor feudal. O servo tem que dar uma parte da produção dos pães ao senhor feudal e o servo vai passar com essas mercadorias pela ponte, uma instalação do feudo que pertence ao senhor feudal. Portanto, entrega parte da produção ao senhor feudal. Todo o uso de todas as instalações requerem o pagamento das banalidades. Captação. A captação é o pagamento de impostos de acordo com a quantidade de pessoas que a família do servo tem. Então, quanto mais pessoas, mais impostos são pagos na captação. Mão morta. Mão morta? Como assim, mão morta? Imagina que um membro da família do servo, ele morre. O senhor feudal, para permitir que a família continue vivendo, ele cobra uma taxa após a morte desse membro, que é a mão morta. E o tostão de Pedro, uma referência direta a Pedro, personagem bíblico, cristão, considerado pela Igreja Católica como o primeiro Papa. O tostão de Pedro é o pagamento do dízimo, 10% de toda a produção realizada pelo senhor feudal e que fica para ele deve ser dada à igreja a partir do tostão de Pedro. Mas, Elton, é uma vida muito difícil a desses servos, porque a maior parte do que eles produzem não fica para eles, além de trabalhar metade da semana exclusivamente para o senhor feudal. É uma vida muito difícil mesmo. Mas, Elton, qual a diferença, então, dos servos com os escravos? A diferença é que o servo, ele deve fidelidade ao senhor feudal, ele não pode abandonar o feudo e ele não pode ser vendido, ele não é uma mercadoria. Um escravo, no caso, ele poderia ser vendido. Ele é uma mercadoria. Mas, Elton, na Idade Média, o que é comum? O servo ou o escravo? O comum é o servo. A escravidão, ela entra em decadência com a queda do Império Romano, com a Antiguidade. Então, basicamente, o feudo e o feudalismo, ele tem essas características e eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor como é essa vida no feudo durante a Idade Média. Ficamos por aqui e nos vemos em outras oportunidades. Abraços a todos.